Oi! Como sempre eu gostaria de iniciar o vídeo de hoje agradecendo a todo mundo que vem se inscrito no canal, todo mundo que participa nos comentários, todo mundo que deixa o like, compartilha os vídeos, muito obrigado, afinal de contas é graças a vocês que o canal vem sempre crescendo. E hoje eu vou falar para vocês um pouco da manutenção da sua rosa do deserto no estilo bonsai, tá? Porque eu sempre digo estilo bonsai, né? Várias e várias vezes eu já repeti aqui. A rosa do deserto, ela aceita muito bem várias das técnicas de bonsai. Você pode aramar, você pode criar um nebare nela, você pode fazer condução de galhos e raízes sem problema nenhum. Inclusive colocar enxertos e ela tem uma aparência muito semelhante ao de um bonsai. Porém, oficialmente ela não poderia ser chamada de bonsai porque ela não preenche alguns requisitos, entre eles o fato que não é uma árvore lenhosa nem semi-lenhosa, nem é um arbusto lenhoso ou semi-lenhoso. Então, apesar de ficar extremamente parecido, oficialmente não pode ser chamado de bonsai, mas tem o estilo de bonsai e você pode aplicar várias dessas técnicas. Nada impede que você coloque a sua planta em um vaso de bonsai, trate ela como um bonsai e tenha uma planta linda com esse estilo que é muito interessante, um estilo que particularmente eu gosto muito. Então, hoje eu vou falar um pouquinho da manutenção e vou fazer o transplante, na verdade o replantio, né, a troca de substrato dessa planta aqui. Eu não preciso mostrar o processo inteiro porque essa planta foi o do makeover, né? Resolvi mudar tudo nessa planta. Então já tem uma playlist, tá? Já prontinha de todo o processo de como essa planta era até ela chegar aqui, né? Isso foi a questão de um ano atrás. Então eu não preciso mostrar o processo inteiro de novo para vocês. Então hoje é só manutenção e vou falar para vocês algumas pequenas diferenças nos cuidados que você tem quando você traz a sua rosa do deserto para esse mundo, né, do bonsaísmo, para esse estilo do bonsai. Como vocês Primeiro eu sabem vou muito tirar bem, planta os daqui, vasos vou para fazer bonsai, a eles são mais baixos, né? Eles são mais baixos do que os vasos que a gente utiliza normalmente para outras plantas. Isso acarreta que você acaba tendo que fazer trocas de substrato, às vezes com mais frequência, mas depende muito do desenvolvimento da planta. Eu vou tirar essa daqui. Vamos ver como estão as raízes. Tá bem enraizado. Como o vaso de bonsai ele é bem mais raso, né? E normalmente ele vem com 2 furos, tá? Os furos são um pouco maiores do que esse. Esse aqui, no caso, ele tem furos um pouco menores, mas normalmente o furo é o dobro do tamanho desse aqui. E vem também, às vezes, com furos para passagem de arames. Então, o substrato precisa ser um pouco diferente, né? No caso, quando eu vou colocar em vaso de bonsai, eu não utilizo areia no substrato de rosa do deserto. Por quê? A areia é muito fina, né? E acaba escorrendo pelos furos. Mesmo quando a gente coloca a tela, uma telinha de proteção, costuma dar algum problema. E quando a gente usa a tela na rosa do deserto para os furos, a rosa do deserto tem a mania de querer passar pela tela e depois dar um maior trabalho. Você tem que quebrar a raiz para conseguir tirar. Então, ao invés de colocar areia, eu coloco caqueira de telha, né? Caco de telha, caco de vaso antigo, caco de tijolos, para ter a drenagem, mas não correr o risco de passar pelos furos. Então, ao invés de usar 50% de terra vegetal e 50% de areia, eu uso 50% de terra vegetal e 50% de caqueira de telha. A caqueira de telha você quebra ali com 1 centímetro, meio centímetro, dá para trabalhar muito bem e você vai ter uma boa drenagem sem ter esse problema de ficar passando, né, areia pelos buracos do vaso de bonsai. Outra coisa, como o vaso de bonsai é muito estreito, muito fino e muito baixo, você tem que regar a rosa do deserto com mais frequência. Se você rega a sua rosa do deserto
uma vez a cada 2 dias, mais ou menos, porque no seu estado o clima não é tão quente, você vai ter que regar todos os dias. Eu rego minhas plantas todos os dias. Então, essa planta que tá, as plantas que estão em vaso de bonsai, muitas vezes são regadas 2 vezes por dia. Justamente por conta dessa questão do vaso não conter tanto substrato. Fora isso, a rosa do deserto se dá muito bem nesse tipo de vaso, tá, gente? A rosa do deserto, ela aceita esse vaso que deixa a raiz dela bem expostas, deixa as raízes bem expostas. Ela cresce e desenvolve, vocês podem ver, ó. Tudo muito bem desenvolvido. Sempre aproveite esses momentos de troca de substrato para olhar se não tem nenhum tipo de podridão, se não tem nada errado com as raízes da sua planta, tá? Esse é um ótimo momento para você fazer isso. Quem acompanhar o outro vídeo, né, da transformação do makeover dessa planta, vai ver como ela é hoje completamente diferente. Era uma planta bem alta, com os galhos bem compridos, mesmo sendo uma miniatura, as raízes continuam alongam normalmente. Então era uma planta alongada e tal, e a gente vê aqui a planta, a questão de um ano depois, como ela é uma planta bem diferente, tem raízes radiais que eu deixei elas crescerem de forma, vocês podem ver que elas vêm daqui e fazem isso, né? Elas não crescem para fora, elas crescem, saem e faz a curva, fazem uma curva para cá. Eu fiz isso por causa da questão do formato do vaso. Esse vaso de bonsai, ele é oval, então eu fiz isso para dar esse movimento de raiz. Uma outra vantagem de você ter o vaso nesse estilo bonsai, né, criar sua rosa deserta nesse estilo de bonsai, nesse tipo de vaso, é porque é muito difícil a planta apodrecer por questão de rega, tá? Porque não retém água. É um vaso que não retém água, tem pouco substrato. Então, podridão com relação a rega, excesso de rega, é quase zero, o que é ótimo. Então, eu vou misturar aqui a terra vegetal com a caqueira e vou acrescentar um pouco de cavaco de carvão. É só um pouco, é só para ajudar também na drenagem e a fixar um pouco os nutrientes. Para fixar os nutrientes e ajudar a evitar que você perca muitos nutrientes com as regas. Você faz esse montinho aqui no meio. E vem com a planta aqui. No bonsai a gente sempre escolhe um lado que seria a frente da planta, né? Sempre escolhe normalmente o lado mais bonito, o lado mais dramático da planta para ser a frente. No meu caso é esse lado de cá. Tirar um pouco da areia que ficou aqui, tá sujando a minha planta. A gente penteia, né, as raízes para elas ficarem bem dispostas. No caso eu não precisei tirar nenhuma raiz, não precisei fazer nenhuma manutenção. Eu só vou fazer a manutenção de raízes quando fizer a poda da copa. Eu vou fazer as duas juntas. Como ela está florescendo, eu não vou fazer isso agora.
O cuidado com a adubação também é um pouco diferente, tá, gente? Por quê? Como o vaso ele é pequeno, ele é raso no caso, e você rega com mais frequência por conta disso, você acaba precisando fazer adubações com mais frequência. Eu recomendo que você use produtos do estilo Osmocote, né? Osmocote, Forticote, Ormocote e outros que existem por aí, que eles têm liberação lenta durante um período de tempo mais longo. São produtos que demoram 3 meses, 5 meses, 6 meses. Você usa o 10, 10, 10 mesmo, ou outro mais equilibrado, você coloca, né, um pouco no vaso, e como ele vai liberando lentamente, a planta tem sempre fertilizante à disposição, porque quando você utiliza o fertilizante normal, você vai também ter que usar mais vezes. Por exemplo, um fertilizante que você usa a cada 30 dias, um fertilizante via solo que você usa a cada 30 dias, você vai repetir a cada 20, 21 dias mais ou menos, por conta do número de vezes que você rega, e naturalmente com as regas a parte dos nutrientes acabam indo embora. Então é bom ter essa manutenção de fertilizante um pouco mais frequente. Então é esse o resultado, tá aqui a nossa plantinha. Vocês podem ver que apesar de ter sido erguida, ela não tem aquele levantamento dramático, porque a intenção da planta é ficar nesse formato, ter esse nebário, né, ter essas raízes aparentes, mas sem aquela coisa contorcida que normalmente, contorcida e para baixo, que normalmente a rosa do deserto tem, né? Ela tem uma coisa mais espaçada, mostrar mais de forma radial. E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser usar a sua rosa deserto estilo bonsai tá aí, fica muito bem, fica muito bonita. E até o próximo vídeo. Tchau!